meus amados irmãos e irmãs de jornada, estejam vocês aqui presentes, ou então à distância, através das redes da internet, estejam vocês encarnados ou desencarnados, estejam vocês mais tarde assistindo aquilo que for publicado no YouTube, conforme as diretrizes aqui da técnica do Lar de Frei Luiz. Namastê. E para aqueles que não sabem o que significa, esse comprimento que tem mais de 10 mil anos, é o comprimento mais livre de qualquer tipo de discriminação que possa existir. Porque ele significa, na nossa rica língua portuguesa, porque é sânscrito, e é uma linguagem que na Índia é usada para as coisas sagradas, ele significaria: a presença de Deus reconhece e reverencia a presença de Deus em você. Então não interessa quem é você, não interessa a sua condição atual como encarnado, não interessa quanto de débito você tenha ou quanto de virtude já desenvolveu, não interessa a sua cor de pele, quanto você tem no bolso, não interessa o grau de instrução, nada. É simplesmente o reconhecimento de alguém encarnado, filho do Divino Pai, imortal, olhando um outro semelhante, na mesma jornada na matéria, e reverenciando e reconhecendo esse irmão. O tema hoje, que o querido irmão me deu, é droga e obsessão. Mas antes disso eu queria falar uma coisa. O Cristo, aquele que conhecemos na personalidade de Jesus na terra, essa entidade excelsa, responsável por toda a vida em um planeta, e eu estou falando do Cristo planetário, porque o Cristo é um grau hierárquico, e existem outros níveis. Tanto é que o Sol é um Cristo de uma hierarquia maior do que o Cristo de nosso planeta, do que o Cristo de cada planeta, e assim vai adiante. O Cristo não falha. O Cristo é capaz de antecipar tudo que aquelas vidas sobre sua responsabilidade podem vir a realizar, os caminhos que podem seguir. E Ele que faz a vontade do Pai, Ele é a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um, eu vivo para fazer a vontade de meu Pai. Afirmou, sem nenhuma demagogia, porque Ele não usava desse tipo de subterfúgio, disse: nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Foi uma afirmação que não permite nenhum tipo de dúvida, porque foi um Cristo que afirmou em voz humana em meio a nós. Ele não falha. O trabalho de um Cristo é maximizar a possibilidade de evolução de todos os seres, todas as entidades sob sua responsabilidade. E aí vai do arcanjo, que são os assessores mais próximos dele, até as entidades mais inferiores que nele estão, que no planeta está. Ele prevê tudo. E ele usa o livre-arbítrio de cada um, e esse livre-arbítrio não é total e irrestrito, ele tem parâmetros para maximizar a oportunidade de todos, para que todos cresçam, todos amadureçam, sem tirar de cada um o mérito dessa realização. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: o que vemos no planeta agora, aqueles que veem sombras terríveis no horizonte, aquele que vê possibilidades aqui na nossa nação, vamos falar do Brasil, de coisas que nunca poderíamos imaginar que um dia poderia acontecer aqui, agora, está sob o controle do Cristo.
E está ocorrendo segundo as necessidades de cada um de nós, para que a gente possa alcançar as bem-aventuranças por mérito próprio. Vamos lembrar que somos imortais. A gente conta muito tempo, e conta o tempo baseado na personalidade, que tem 80 anos, 60 anos, 30 anos, 40 anos. Faz sentido um imortal contar tempo? Aquele que é imortal vive o presente, um eterno presente. Para a verdade, o tempo é uma convenção, né? Uma convenção. A Terra completa um giro sobre o seu eixo, aí demos o nome de dia. E aí dividimos esses dias em 24 horas. Dividimos a hora em 60 segundos. Tá bom, então o tempo convencionado tem a ver com o planeta. Pronto, vamos tirar você do planeta, vamos sair do planeta e vamos para o espaço. E agora, que horas são? Você está no espaço, que horas são? Aí vão perguntar, mas hora do quê? Do Rio de Janeiro? De São Paulo? Não, você não está mais na Terra. Então que hora? Mercúrio gira tão lento que o dia demora mais do que o ano. Quer dizer, para dar uma volta em si, ele leva mais tempo do que dar uma volta inteira no Sol. Então a convenção do tempo é só uma referência para nós. Sendo nós imortais, a gente deve ver o presente. Por exemplo, em casa eu tenho minha esposa e minha amada filha. Minha outra filha e meu amado neto e meu genro. Os amo profundamente e aprendi o quanto eles são importantes na minha jornada. Porque estão me dando a oportunidade de me redimir e de aperfeiçoar o pouco de bom que eu tenho. Os amo profundamente. Mas agora, nesse momento, o exercício de amor deve ser a todos os presentes aqui. Eu não deixo de amar eles lá, não. Não, eles estão no meu coração agora. Mas eu não estou com eles agora. O Pai me colocou aqui diante de vocês, para servi-los na medida de minhas precariedades, mas com toda a boa vontade que eu puder. E aqui eu devo exercitar esse amor. Daqui a pouco estarei com elas. E enquanto exercito esse amor aqui, eu não deixo de amá-las. Mas o foco é esse, é o presente. Eu devo estar aqui presente. Então, queridos irmãos, o mestre não falha. E as sombras que vemos no horizonte faz parte do plano. Não há nada fora do plano. Por mais desagradável que nos seja, por mais aflitivo que nos seja, não existe nada fora do lugar. Nós não temos essa liberdade de impedir que um Cristo faça a vontade do Pai. Já pararam para pensar nisso? A gente tem a soberba de achar que a gente pode impedir a evolução do planeta, a evolução de outros seres. Isso é uma presunção sem medidas. Tudo está acontecendo exatamente como deve acontecer, apesar da gente não entender, não aceitar e ser desagradável. O que nos cabe é aproveitar a oportunidade que nos está sendo dada. Porque, Anabra, ele maximiza as oportunidades, mas é seu mérito fazer o que lhe cabe, para aproveitá-lo ou não. Aqueles irmãos totalmente contrários à vontade do Pai, fazem coisas prevista pelo Cristo, que ele consegue antever tudo, todas as possibilidades que essas entidades podem criar de negatividade, ele antevê tudo e programa para que essa atitude negativa deles seja em proveito deles e nós. Não está acontecendo a revelia. E quando o mal, aquilo que chamamos de mal, grita muito, porque ele é espalhafatoso, ele quer chamar atenção, ele precisa, ele vive disso. O orgulho, a vaidade, precisa aparecer. Então, se nós estamos vendo sombras muito escuras e atitudes impensáveis dentro de todo o setor da sociedade humana, saiba que poderosamente também o bem está atuando. Só que o bem é discreto, ele não quer aparecer, não precisa.
Porque ele precisa que a coisa aconteça. Enquanto o mal está criando turbulência, tentando aparecer, criar medo. Sabe aquela história do vilão no filme, ou no desenho animado, ou em que história que for? Na hora que o vilão está para perder, ele faz um escândalo, ele usa dos métodos mais sujos, ele faz de tudo, porque ele não admite que ele vai perder por bem. É o que está acontecendo agora. Então, não temas. Nada tema, porque o Cristo há 2000 anos nos convida. Vem tu, segue-me hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é um poema muito, muito lindo, um pedaço de um poema. Então, queridos irmãos, lembrem-se disso, não interessa que circunstância possamos vir a presenciar e vivenciar na nossa nação. Não vou falar do mundo, estou falando do Brasil. E vamos lembrar de uma coisa: não existe segurança em corpo físico. A ideia de segurança em corpo físico é ilusório. A segurança está num espírito vivendo a verdade e o amor do Mestre, independente do que vai acontecer com o corpo. Porque corpos, quantos nós já tivemos? Quantos perdemos? E quais eram os motivos? Dignos? Elevados? Não. Perdemos por motivos indignos, fazendo mal ao outro. E quantos vamos perder, mesmo depois que a Terra for um planeta de regeneração? Quantas vezes iremos desencarnar? Faz parte. Mas que seja agora sempre pela causa do Mestre, como ele deu exemplo. Quando questionado e incitado a negar tudo que ele vem ensinar, ele simplesmente ficou em silêncio. E mostrou que, apesar do corpo físico dele ter sido destruído, ele voltou em sua glória maior ainda. Assim como todos os apóstolos e todos aqueles que têm vivido isso. A gente precisa incutir isso em nossa cabeça. Somos imortais. E não devemos sacrificar o imortal pelo mortal. Para manter isso aqui, nos rebaixar, sermos indignos da condição de filhos do Pai eterno, que é puro amor e bondade e verdade. Bom, meus irmãos, o tema não é esse, mas eu gosto de falar aquilo que vem no coração. Para falar a verdade, nas palestras de quinta-feira eu nunca planejo nada, eu deixo vir. Até para que eu, como personalidade, não interfira. Porque quando vem assim, sem que você escolha, a grande chance de ser mais uma intuição e inspiração do que você vaidosamente buscando um tema para ser reconhecido, admirado. Mas vamos cumprir o desafio que o irmão nos deu. E aqui é o trabalho que eu participo, que é a sala 11, a sala das compulsões. Meus irmãos, Kardec perguntou aos espíritos se eles influenciavam na vida dos encarnados. E a resposta para aquele que já conhece a doutrina é que eles nos influenciam a um ponto que não conseguimos nem imaginar, sendo fato que particularmente acabam eles aqui nos dirigindo. Ele nos dirige. Recentemente, na sala 11, a gente, quando acaba o trabalho da sala, sempre há uma reunião para que aqueles que tiveram alguma evidência possam expor o que viu, possam fazer um comentário, dar uma opinião, e todos são muito comedidos de falar aquilo que acha que é pertinente, e não aquilo que deve falar. Eu admiro isso no grupo. Procura falar aquilo que acha que é pertinente, não falar para dizer que tem evidência, não. Eu acho isso lindo, isso é um exercício de disciplina e de humildade. E o nosso diretor espiritual da sala, que trabalha junto do querido preto velho, seu Cipriano, que é o Vanderlei, que é o que trabalha no plano material, a parte da espiritualidade, a orientação dos médios, junto com o diretor Altair, tremendamente generoso no que faz, no acolhimento, no cuidado com todos nós da sala.
E num desses dias, ao encerrar, Vanderlei falou assim: meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com as influências que nós sofremos. Porque praticamente, quando a gente acorda, o primeiro pensamento é o nosso. A partir do segundo é a influência. A partir do segundo a gente está sendo influenciado já. Olha, eu ouso dizer que dependendo da circunstância, nem o primeiro é o seu. Porque se você estiver já envolvido do outro lado, seja com que experiência for, seja com um espírito negativo ou positivo, está arriscado você abrir, acordar com o pensamento já sobre influência. Então talvez aquele pensamento assim, acordei, seja o seu. A partir daí já não é mais o seu. Então, meus irmãos, o Cristo tem um projeto evolutivo para todos nós. E ele, como prometeu, veio à matéria, se fez de matéria, se fez homem para mostrar como nós homens, e quando eu falo homem, estou falando de humano, deveria fazer para alcançar outros patamares na existência dos planos da vida. Ele veio, e quem pensa que aquele projeto dele sucumbiu? Não, era exatamente o plano dele, aquilo que aconteceu. Poxa, mas teve tanta morte, tanta crueldade. Lembrem-se, corpos têm a finalidade de nos proporcionar experiências, eles vão ficar para trás. O que cabe é o espírito despertar, e espíritos ainda muito rudimentares precisam do atrito na matéria, e esse atrito tem a ver com dor, não só física, mas emocional, mental, para que ele por si só se movimente em busca do que é melhor, porque senão a gente fica estagnado, parado. Por que normalmente procura ser a espiritualidade? Por amor ou pela dor? Essa resposta é clara, né? É raro aquele que busca pelo amor. Já está buscando por amor porque já passou por muitos níveis de dores em outras existências. Ele já adquiriu isso como índole. Não vou esperar mais. Mas aqueles que ainda não assumiram essa caminhada, precisam da dor. Bendita dor. Bem-aventurados os aflitos, o mestre disse. Porque essa aflição leva ele a se movimentar. No início ele se movimenta para fazer coisa pior. Coisa pior, coisa pior. Até que percebe, essa coisa pior que eu estou fazendo está me dando mais aflição. Eu tenho que ir na outra direção. No passado você estava aflito, aí você era um rei, e aí aquele vazio. Como é que tu resolvia isso? Nossa, o reino aqui do lado tem tanta coisa, vou lá roubar, destruir tudo, vou ficar com a rainha dele. E aí ele achava que adquirir o reino do outro, a rainha do outro, era que trazia felicidade. Acabou de se endividar mais ainda, mais sofrimento ainda. Já fizemos aqui tudo isso, de várias formas. Do bandoleiro, do criminoso, do rei, do chefe de tribo, do comerciante, do religioso, usando a religião como subterfúgio para manipular, abusar, comandar, escravizar. Já fizemos de tudo isso para preencher esse vazio. E isso foi ficando insuportável, e essas dores foi fazendo a gente ficar mais sensível, a buscar uma outra possibilidade. Então o Cristo desceu e realizou a tarefa dele. Foi para o plano espiritual, mas continuou regendo a atividade. Aquilo precisava se propagar para o mundo. Não era para a Palestina, para os judeus, era para a humanidade. E é o que acontece? Roma, que era praticamente o mundo antigo, depois de muito resistir e de matar muitos cristãos, fazem o quê? Assume como religião oficial o cristianismo. As duras penas, mas assumiu. E aí estendeu para outras terras o cristianismo, a verdade e o amor do mestre. Acabando Roma, começou a transição para a Idade Média. O processo precisava continuar. A Revolução Francesa foi continuação da mensagem do mestre. Igualdade, fraternidade e liberdade. Na essência era aquilo que o mestre queria. Mas é claro, feito por seres imperfeitos, com dificuldade, acabou sendo deturpado. Mas criou no mundo e migrou para as Américas a ideia de quê?
acabar com a escravidão. Olha, isso já era muito perto de um planeta onde muitos escravos existiam, de todos os tipos, não só negros não, brancos, gregos, romanos, egípcios, existia escravo de todo tipo no planeta. E aí começou o movimento contra essa ideia de possuir o outro como uma propriedade. E isso continuou evoluindo, mas era preciso ir além. Era preciso ir além. Existiam muitas crenças, muitos tabus, muitas ideias preconceituosas que tinham que se romper para que a ideia do Cristo, como ele trouxe, proliferasse. E aí surge, já dei um salto longo, hein? Nos anos 60, um movimento cultural diferente no planeta inteiro. O que foi aquilo? Ocidente e Oriente se confabulando. Oriente e Ocidente começaram a trocar informação. Gurus do Oriente começaram a encarnar ou vir para o Ocidente para trazer a mensagem espiritual deles. Assim como muitos ocidentais começaram a ensinar posturas diferentes para os orientais, que simplesmente desprezavam a vida material, a ponto de não ter higiene, não ter cuidado com o outro, não ter cuidado consigo, em função dessa busca de espiritual e de fugir do material, que ainda existe até hoje, em alguns lugares. Mas as sombras sempre procuram, organizadamente, impedir que a mensagem do mestre se propague. E a sua arrogância não sabe que qualquer movimento que eles façam vai ser usado em prol do mestre, que ele usa. Então surgiu aquela ideia dos anos 60, de músicas diferentes, de muita rebeldia, contra a cultura, uma liberdade melhor para nos autoconhecermos e de vermos a sexualidade como uma coisa sadia, a ser vivida de forma adequada, para que fosse resultado de uma humanidade mais sadia. E aí as sombras pensaram, bom, vamos engendrar nessa ideia de liberdade, libertinagem. O que é a libertinagem? É a liberdade usada de forma indigna, imoral, doentia, aviltante. E aí o sexo começou a ser praticado, não de uma forma sadia, respeitosa, mas aquela coisa do animal, fazer sexo em público. Sexo sem responsabilidade, sem compromisso com o outro, ou com aquele que poderia vir a nascer. Mas as sombras sempre vê outras coisas. E aí engendrou uma coisa que sempre houve na humanidade, mas em pequena escala. A fuga do estado de consciência normal para uma coisa que parecia espiritual. Quando o Oriente trouxe meditação, transcender a mente humana, alcançar outros patamares espirituais, as sombras venderam a ideia de que você podia fazer isso sem um esforço de modificação de conduta, de viver o amor e a verdade. E aí surgiu a droga. As drogas foram aperfeiçoadas. Porque a sombra sabia que, tirando o estado de raciocínio, de discernimento e de equilíbrio, eles conseguiriam impedir que a mensagem de amor e de verdade do mestre, que precisa de disciplina, que precisa de discernimento, que precisa de coragem, fosse adiante. E a droga, a ideia de que você pode entrar de contrabando no plano espiritual, alcançar patamares espirituais simplesmente usando uma substância, começou a ser vendida. E aí a vida foi ficando mais complicada, mais difícil, mais acelerada, e começou a ficar desagradável e difícil lidar com os nossos problemas. E aí, mais do que buscar o espiritual de forma com contrabando, a maioria usa agora para fugir simplesmente da realidade do cotidiano. O desequilíbrio familiar foi tão grande que crianças foram educados para não ter estrutura emocional para lidar com a dificuldade.
São crianças em corpo de 40 anos e 50 anos. E para lidar com isso, a droga, para fugir da realidade. Fugir do estado de irrealidade. Só que isso destrói seu corpo. Destrói a sua capacitação de, como espírito, lidar com o corpo. Destrói famílias, que é a estrutura básica que existe em todo o universo. Olha o reino animal. Olha o reino vegetal. Até no reino mineral existem famílias. E a droga veio exatamente para isso. Um projeto de desvirtuamento do processo que o Cristo vem regendo. Mas o Cristo sabia que isso ia acontecer. Sabia. E ele sabia que as aflições causadas pelas drogas, as famílias sendo destroçadas, as dores, as mágoas, os conflitos, iriam levar a gente a uma condição de existencial, dúvidas existenciais muito mais profundas, que iriam fazer com que a gente acabasse, depois de tanta dor, a buscar o rumo que ele deixou original. A buscá-lo. Depois de uma volta grande em erro, buscá-lo. O que estamos fazendo aqui na casa? Procurando entender a mensagem de amor e verdade do Mestre? Por que estamos aqui? Nós já estivemos mergulhados nas mais tenebrosas condições de prática e de ambiente. E não estaríamos aqui agora dispostos a experimentar o que ele ensinou, se não tivéssemos passado por isso. Você precisa conhecer o errado, até constatar que aquilo é insuportável, e aí você vai experimentar o que é certo. Mas se você não fizer esse movimento, você sempre vai ficar na dúvida: será que aquilo é bom e eu não experimentei? Pô, tanta gente viaja, diz que aquilo é legal, eu não experimentei. Só tem um jeito de você ter certeza: experiência própria. Assim como não adianta você vir na casa espírita, ouvir palestra, ver pessoas falando que estão com saúde, que curaram o câncer, que se livraram de compulsão. Se você não tiver a sua própria vivência espiritual, sua, íntima, vai ser sempre uma história para você crer ou não. Agora, quando você vive, está acontecendo com você. Você começou a entender a lei divina e você pratica, e aquilo que traz o resultado, agora vira fé, não interessa o que os outros pensam ou acham. Você vai seguir em frente, se aprimorando naquilo, porque aquilo tem trazido retorno positivo em você e à sua volta. E as sombras? Então, engendraram isso no processo desse planeta. E as obsessões? As lendas, né? As lendas têm um fundo de verdade. Existe uma lenda que em todo mundo é conhecida. Todo mundo conhece essa lenda. É a lenda do vampiro. Todo mundo conhece? Pertence a uma nação só? Todo o planeta já ouviu falar em vampiro? Sabe até como é que é o procedimento? Os vampiros existem de verdade. O vampiro efetivamente existe. Ele chupa teu sangue? Não. O irmão que ao desencarnar levou desejos, necessidade, viciações, só tem um jeito de satisfazê-las. No plano espiritual ele não obtém nada daquilo. Ele não obtém a droga, ele não obtém o sexo, ele não obtém nenhuma viciação daquela. E como é que ele, que ainda não entendeu que essa viciação afasta ele da fonte divina e causa mais infelicidade, como é que ele vai resolver isso? Como ele ainda não descobriu a mensagem do mestre nem aceita, ele precisa continuar usufruindo, satisfazendo esse desejo. Como ele vai fazer isso? Ele busca um encarnado que tem acesso a tudo isso, que está em corpo físico. Segundo a lenda do vampiro, se o vampiro sugar o sangue da vítima até matá-lo, o que acontece com a vítima? Se torna um vampiro também. Não é isso? Pois aqueles que nesse mundo estão compulsivos e dependentes, seja lá do que for, se eles não se livram até desencarnar,
por exemplo, alguém que usa uma droga específica, se ele vai até o final da encarnação, naquela viciação, ao chegar do outro lado ele se torna também o quê? Mais um, que vai ter que buscar para saciar aquela viciação, alguém encarnado. Agora, essa busca do encarnado não é assim não, aquele ali bebe e eu gosto de bebida. Não. Transplante de medula, não precisa compatibilidade? Você pode pegar o sangue de muita gente, mas tem que ter compatibilidade. A mesma coisa eles precisam. Eles precisam encontrar alguém que tem uma vibração próxima. E eles trabalham isso. E quando encontram, se aferrenham nessa pessoa. Porque é a única forma de continuar saciando essas necessidades. Imagina a fissura. Para quem está encarnado e tem fissuras, dos mais variados tipos de drogas, sabe que é uma situação que só mesmo quem viveu pode dizer o que é. Agora imagina do outro lado, você numa fissura durante 50 anos, sem interrupção. Aqui a pessoa fica algumas horas até obter a outra dose, e é loucura. O que é 1 ano, 5 anos, 10 anos de fissura ininterrupta? E aí trabalha-se alguém encarnado, procura-se. E aí quando encontra, gruda nele. Lembra do que Kardec perguntou aos espíritos? Se somos influenciados por aqueles que estão desencarnados? E é muito mais do que a gente pode imaginar, praticamente eles nos guiam. E aí, eles trabalham o tempo todo. Existem organizações do outro lado que fazem palestras assim, ó. Entidades das sombras que fazem palestras. E aí vem na frente um grande obsessor, um grande técnico, instruir aqueles que estão interessados em aprender. Porque eles querem, porque quanto mais espíritos estiverem envolvidos nessa prática na humanidade, maior a chance do projeto Cristo falir. Então eles dão aula de graça, chamam aqueles que querem saciar essa vontade e instruem. E eles são meticulosos nesses estudos, muito. Porque eles conhecem muito mais do que só aquilo que a gente aparenta, eles nos conhecem como somos, intimamente, no sentimento e no pensamento. No livro Ação e Reação, André Luiz, junto ao mentor Silas, conversa com o obsessor. E nessa conversa informal, ele pergunta como é feito o trabalho para o obsessor. E o obsessor dá a chave. Nós procuramos, no íntimo de cada um, qual é a ideia básica que ele tem, a vontade, o desejo básico que ele tem, que se repete toda hora sem que ele nem perceba. Não, a maior parte do dia, toda hora aquele pensamento vem, toda hora aquele pensamento vem. E aí eles começam a incorporar imagens, sensações, que você acha que é você que está pensando, você acha que é você que está tendo aquelas ideias. Só que o que acontece? De tanto aquelas ideias começarem a se fixar, você acaba realizando. Você vê realizando. E é isso que se faz. Esse é o projeto. Está acontecendo agora. É a grande flagelo da humanidade, é a droga. Estão investindo tudo para destruir o nosso projeto evolutivo com isso. Mas, como eu disse no início, o Cristo está usando exatamente isso para criar aflições que estão levando a gente a despertar mais profundamente ainda para pensar quem somos, para perceber que não somos aquilo no espelho, só aquilo que está no espelho. Porque se não fossem as aflições, não estaríamos aqui agora, estaríamos cuidando da nossa vida cotidiana, em comer, dormir, beber, praticar sexo, passear, curtir, estagnados. A ideia é que você venha numa casa espírita, numa casa budista, numa casa evangélica, seja onde for que você está tentando livrar a aflição, mas mais do que descobrir quem você é, mais do que tratar desse corpo, você despertar para a perspectiva de que você é um ser imortal, e que a vida humana é só um estágio. Por que nós estamos ouvindo isso? Porque as aflições nos levaram a gente num ambiente desse, onde tratar do corpo implica em se autoconhecer de verdade, como nunca nos conhecemos. Eu falo para as pessoas que vêm à sala, mais do que vir tratar do seu corpo, vá além, aproveite o expediente que o Cristo lhe proporcionou,
trata do corpo e trata logo da alma. Desperta para aquilo que você é, que aí você se livra da compulsão, da ideia do suicídio, das doenças graves, da relação humana doentia. Você se livra de tudo, cura de tudo. Aproveita que você veio aqui por essa dor. E um dia você vai fazer assim, graças a Deus que aquela dor me levou lá. Eu sou outro livre de tantas outras coisas, porque aquela dor me levou lá. Essa é a grande oportunidade. Tem gente que vem, se trata e vai embora. Eu já vi gente falar para mim assim, Odilon, eu quero só voltar a ser o que eu era. Eu era feliz, Odilon. Antes da compulsão, eu era feliz. Aí eu pergunto assim, você tem certeza que era feliz? Sim. Se você era feliz, por que você foi para a droga? Você não estava feliz. Quem está feliz não busca fugir da realidade. Está feliz com a realidade. Sabe por que você foi para a droga? Você estava mentindo para você. Você vivia uma falsa ilusão, uma falsa satisfação, e aí foi procurar a fuga dessa realidade. Caiu na droga. Então agora que você encontrou respostas, faz sentido para você que você anda ouvindo aqui? A prática disso, mais do que ajudar você com a compulsão, tem feito você a entender melhor a vida, ver com mais tolerância, com mais paciência, aprender a perdoar, ter mais compaixão, ter se emocionado mais de verdade com o outro. Vá além de apenas cuidar da compulsão, ou apenas cuidar da ideia do suicídio, ou apenas cuidar de uma doença terminal. Vá além disso, porque o expediente das dores tem a finalidade exatamente disso. Despertar, é o atrito, como o oriental fala, é no atrito que a consciência desperta. A gente vem à matéria, porque a matéria é totalmente oposta ao espírito. E nesse conflito entre você e espírito, lidando com a matéria com tanta dificuldade, um corpo que pesa, um corpo que fede, tem que lavar, tem que alimentar, dói. Fora as coisas que são da consciência, magoar o outro, ser magoado, trair, ser traído, acovardar-se, criar mal e depois ver esse que você ama sofrer. Aí são os atritos internos da psique, da consciência, que doem mais do que no físico. Dói mais do que no físico. Eu encontrei na sala uma senhora que tinha mais ou menos quase 70 anos. Eu estou lá há 12 anos. Ela já tinha uns 3 anos se tratando no Frei Luiz. E eu ouvi dela falar para mim assim, Odilon, quando eu cheguei no Frei Luiz, eu entrei, eu tinha acabado de usar ali fora a substância que eu era dependente. Ainda tinha em mim um pouco dessa substância na cara. Eu entrei assim, Odilon. Mas olha, nunca me senti tão bem. Eu dormi, Odilon. Depois daquela primeira vez comigo, eu dormi de verdade. Eu falei, irmão, tem mais disso. Dormir foi tão bom, deve ter outra coisa. Ela veio chorando, gritando, com toda a dificuldade, porque os obsessores, esses irmãos, esses vampiros, não querem que você largue. Porque se ele perde você, trabalhar para encontrar um outro vai demorar. Já ouviu falar que o bêbado é protegido, né? O alcoólatra é protegido? Nossa, o cara completamente alcoolizado, não consegue ficar em pé. Como é que ele dirigiu o carro? Ele estava completamente inconsciente, ele dirigiu o carro e chegou em casa. Sabe quem te protegeu? O teu obsessor, porque se tu morrer, ele perde. Se você desencarna, poxa, até ele trabalhar um outro cara para poder usufruir da droga, então ele protege você. Mas não é por amor, é para continuar te usando. Então isso é verdade. Às vezes ele não consegue sempre. Às vezes você vai até indo um pouco além e de uma hora para outra está do lado dele. Porque tu vai virar um vampiro também. Mas vamos lá, ela falou para mim assim, Odilon, aqui no Frei Luiz, enquanto eu me tratava aqui, eu descobri que estava com câncer no seio. E aí, busquei o recurso da casa. Eu fui tratar na sala 1, fui ao santuário, e procurei os médicos lá fora. O preparado que eu fiz aqui, Odilon, mas o trabalho dos médicos me curou, estou livre do câncer. Mas eu sei que não foi só o médico e vim aqui, mas compreender as mudanças que eu tinha que fazer na minha forma de sentir e pensar. E eu tenho feito, na medida do possível, força para isso, Odilon. Odilon, eu estou livre do câncer e eu estou limpa há 2 anos, uma coisa assim, 2 anos.
mas eu continuo vindo aqui, porque eu continuo adicta. Eu sei que se eu parar, eu vou cair de novo. Aí ela falou para mim assim, uma outra vez: Odilon, me explica uma coisa. Olha, eu estou limpa, eu consigo resistir, eu não uso, mas toda noite eu me vejo fazendo uso de droga, com um montão de gente, de seres que eu não sei quem é, em ambientes inimagináveis, eu me vejo usando. O que é isso? O que é isso? Aqui, consciente, no corpo, ela falava, não vou usar, e não usava. Mas quando você se desdobra para o plano espiritual, quem de nós está consciente? Alguém aqui, quando dorme, fica consciente, curte o barato do astral, consciente? Ou às vezes quando percebe as coisas todas, porque você está sonambúlico. E o que acontece? Você se desdobra, o que manda em você é a vontade primária que você tem. E como você não tem a resistência, você vai buscar saciar. Ela aqui falava assim, não vou usar, não quero. Mas quando dormia e saía do outro lado sonambúlica, ela ia buscar o quê? O que estava mal, não estava resolvido nela. Ela ia buscar outros encarnados e desencarnados e vampirizava quem estava encarnado. Era durante a noite, se desdobrava, juntava-se com espíritos encarnados ou não, para vampirizar quem estava encarnado. Solução. Tem solução? Ela perguntou, o que eu faço? Bom, o mestre nos disse, pede e receberás, procure e acharás, bate e a porta se abrirá. Minha irmã, toda noite, com toda sinceridade, a mesma sinceridade que fez com que você viesse aqui esse tempo todo lutar contra a compulsão a ponto de ficar limpa, você peça ao Senhor da vida que não permita que ao sair do corpo dessa forma tão inconsciente que você vai saciar à vontade. Que o teu mentor impeça você de fazer isso. Vamos fazer uma coisa? Já que você vem ao Frei Luiz, apesar de todas as dificuldades, você não vem, tem que pegar a condução, aparece um montão de obstáculo, mas você não vem, peça então para que, já que você tem aqui para algum lugar, que à noite você venha ao Frei Luiz também, porque o Frei Luiz aqui é muito maior do outro lado. É uma colônia. Então peça em prece sincera, mestre, que durante a noite, mestre, ao deixar meu corpo em repouso, não permita que eu vá saciar essa necessidade que ainda está incutida em mim e que eu não superei. Que eu possa continuar então vindo ao Frei Luiz, estudando, orientando, servindo o outro mais necessitado, a fim de obter e merecer mais ajuda. Passou algum tempo, ela veio para mim e falou, Odilon, não estou tendo mais os sonhos. Estou tendo sonhos maravilhosos, Odilon. Resultado de quê? Vontade e compreender. Ela quis entender quem era ela. Ela quis entender as leis divinas, como funciona. Só agora que nós estamos querendo compreender a lei divina, assim mesmo, porque está doendo, né? Não é isso? Porque senão a gente estava onde? Curtindo a vida? Iludindo com o personagem? Benditas dores. Graças a Deus que temos aflições. Porque senão a gente estaria no mundo ainda, fazendo isso. Todo dia nós sofremos influência permanentemente. É preciso aprender a discernir o que é você pensando e o que é influência. Mas você só faz isso se autoconhecendo, estando alerta, porque é permanente. Não existe um lugar que você esteja só. Não existe isso. E existe aqueles que querem nos prejudicar. Tem aqueles que se aproximam para saciar a viciação. Tem outros que não, o projeto é nos destruir. São irmãos magoados do passado que viram nessa possibilidade destruir o teu projeto. Que vai tirar você da tua razão, do teu equilíbrio. Isso vai repercutir em toda a sua volta. E você vai falir nesse projeto reencarnatório para se redimir e para dar passos positivos. Então, ele não está ali porque ele é um viciado. Existe a possibilidade de alguém no plano espiritual catar um espírito tremendamente doentio e alienado, trazer até você e acoplar esse espírito doente na tua áurea, para que dele emanações negativas converta-se para você e te adoeça. Vocês querem ver um exemplo disso? A face oculta da medicina, do Dr. Paulo César Frutuoso. Ele conta um caso desse. Num hospital, uma mulher internada com o coração, com um líquido em volta do coração, com inflamação que não tinha antibiótico que resolvesse. Não tinha tratamento que fizesse que resolvesse.
Pediu ao Rocha Lima para poder ir com o vidente, com o Gilberto, para ver o que estava acontecendo. Ao chegar lá, viu-se que a mulher deitada na cama e ao lado dela uma entidade que, com certeza, alienada, ela não estava ali por escolha, estava conectada a essa mulher, e desse ser, desse espírito tremendamente doentio, emanava aquela carga deletéria que estava adoecendo ela. E aí fizeram o quê? Recolhe-se aquele espírito. Como é que ele estava ali se ele é alienado? Ele não estava ali porque queria. Alguém implantou. Alguma entidade técnica conhecida, ou contratada, ou por interesse próprio, em destruir aquela mulher, em impedir aquele espírito de ter uma vida, trouxe e acoplou. Tirou-se o espírito, recolheu para socorro. Imediatamente aquilo se resolveu. Estamos o tempo todo sobre obsessão. Olha, eu não vou entrar direto na obsessão, que eu prefiro falar da parte positiva. Porque se você entrar no YouTube, em livro, o que tem de trabalho sobre obsessão é muito vasto, muito. E é preciso que a gente faça o esforço necessário por merecer. Faça por onde que te ajudarei. Mas ela existe. O vampiro existe. E nem sempre é vingança, mas alguém infeliz que saiu do mundo naquelas condições e viu em você, no teu filho, ou seja quem for, a possibilidade de saciar essa necessidade, desse vazio que ele criou. É possível que esse compulsivo que está contigo hoje já tenha sido o teu obsessor. Imagina, você vem numa casa espírita, você é compulsivo, e tem um espírito te obsediando e usando você para ter a droga. E aí você se trata, esse espírito recebe tratamento e vai ser socorrido. Vai para os planos espirituais, ser socorrido, tratado. Mas você, em vida anterior, incutiu e envolveu ele com a droga. Foi você que induziu ele. Seja porque você faltou com a sua atitude presencial de pai, de esposo, de amigo. Você magoou e levou ele, de uma certa forma, direto ou indiretamente aquilo. E aí agora, para se vingar, ele colou em você. E quer te destruir exatamente com aquilo que ele desenvolveu de ruim pela sua falta, a droga. E você se tornou também um compulsivo. E aí você vai na casa espírita, você trata a tua compulsão, ele é retirado e vai para o plano espiritual. E você consegue naquela vida se curar da compulsão. Chegando no plano espiritual, agora vocês têm que descer, se encontrar, porque ele continua compulsivo e você tem responsabilidade com isso. Como é que vai ser? Você vai receber ele como filho, mãe, esposa? Porque agora você vai amar como não amou no passado. Agora você vai dedicar a amá-lo, cuidar dele como você não fez, para quitar essa culpa que você tem e ajudá-lo a sair daquilo que você levou a ele. Aí encarna agora, é teu filho, é tua esposa, é teu irmão. Não é um acaso que você está com esse compulsivo. Você tem ligações com ele. Seja grato. É possível que você não consiga tratá-lo, ele desencarne disso? Claro, vamos ser verdadeiro aqui, é possível. Mas lembra, desencarnar não é morrer. É só mais uma desencarnação. E se você não desistir do teu projeto de amor e de serviço a ele, você vai encontrá-lo mais adiante, mais capacitado ainda para servi-lo. Mais capaz de amar ainda. Muito mais. Vamos aproveitar essa oportunidade. Crie autonomia, aprenda, conheça, entenda. A mensagem está em todo mundo e nós já somos espíritos muito antigos e intelectualmente capazes de entender o que o mestre tinha a dizer. Muito tenho que vos dizer que não podeis suportar agora, mas eu orarei a meu Pai, para que mande outro Consolador, o Espírito de verdade que tudo esclarecerá. No livro dos Espíritos se apresenta o Espírito chamado Espírito de verdade, que veio trazer os porquês. Agora faça por onde, baseado nos porquês, as mudanças necessárias, porque há muito mais do que a fase humana. A fase humana é a infância, é o berçário do espírito que está se descobrindo. Somos recém-saídos do animal, começamos agora a adquirir consciência de si. Vamos além, porque não há fim. Lembra, a meta de um espírito é o espírito puro, mas o espírito puro ele quer ser um espírito angelical. O angelical quer ser um arcanjo, o arcanjo
quer ser um Cristo, um dia responsável por um planeta. Assim como possivelmente o Cristo de nosso planeta quer ser um Cristo solar. Não para. Meus queridos e amados irmãos, muito obrigado por vossa paciência. Que vocês possam aproveitar todas as oportunidades que o Senhor da vida nos dá de realizar as mais íntimas aspirações de nossos espíritos, porque esse é o verdadeiro ser, e não aquilo que vemos no espelho. Namastê.